Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos mergulhando fundo, mas ainda não chegamos nem na metade do Livro dos Espíritos, então tem muita coisa para estudar. Hoje nós estamos inaugurando um novo capítulo, é o capítulo 8 da Emancipação da Alma, e vamos falar exatamente sobre o sono e os sonhos. Então, começando aí com a questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este. Então, não. O espírito encarnado não está feliz, ele não fica feliz encarnado, porque nós estamos todos presos no nosso corpo físico. Por mais gratidão que nós temos pelo nosso corpo físico, mas a vida espiritual deve ser muito melhor que isso. Então, não passa o espírito, não fica feliz no corpo físico. Durante o sono, 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, fica quietinha com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Talvez isso você já sabia, mas olha que legal. Nós somos encarcerados no nosso corpo físico, mas quando a gente dorme, o nosso espírito volta a circular. Uma liberdade condicional, é fato, é aquele negócio de trabalha de dia na cidade e volta para a cadeia para dormir à noite. A gente é meio contrário, né? A gente é livre à noite e volta para a cadeia de madrugada para passar o dia, entendeu? 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te a mil de uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam, que fazemos quando dormimos. Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso é lindo demais, né? Então, sim, o sono, a gente viaja, a gente trabalha, a gente estuda, a gente conversa com espíritos superiores ou inferiores, a gente vai para onde a nossa cabeça está, o nosso pensamento está. Então, é sempre bom a gente, antes de dormir aí, fazer uma prece, elevar os nossos pensamentos e pedir para que os bons espíritos, nossos mentores, nossos guias, espíritos familiares, nos conduzam a uma noite de liberdade mais proveitosa, né? Em bons lugares, ajudando pessoas, estudando, e para que a gente não faça nenhuma besteira à noite. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que já mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós.
E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes nessa vida. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo. Então, o sono é como se fosse um test drive um test drive de morte, para a gente saber como é que vai ser a morte, né? É que a gente praticamente não lembra, mas às vezes a gente lembra do sono que teve, né? E da vivência que a gente teve. Então, o sono influi muito mais na nossa vida, né? Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Que lindo! O sono é o nosso recreio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto, enquanto dormíeis é que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades muitas vezes. Apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos, que tanto sábios, quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Daí o meu conselho de fazer sempre uma prece, né? Se colocar na proteção divina, com boas intenções, porque a gente, durante o sono, vai ter sonhos bons, na verdade a gente vai ter trabalhos bons para fazer, coisas boas para fazer e protegidos com quem amamos e nos ama, né? Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais, do contrário cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Então, tudo que a gente sonha é fato? Não. Então a gente tem que observar, né, qual o sentido desse sonho quando a gente tem a lembrança. Quanto mais evoluído a gente mais a gente vai ter essa lembrança. Estou no corgo, que eu quase não lembro nunca, mas enfim. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significa se cedilha maiúsculo ou racional teriam. Significação racional, né? Seu Zezinho que não sabe ler. Mas ele é melhor que eu. Eu tenho uma dica. Até foi a minha psicóloga que me falou, né? Que é bem interessante. Deixe uma caderneta e uma caneta na cabeceira da sua cama. Assim que você acordar de um sonho muito intenso, corre e anota. Se isso for difícil,
geralmente todo mundo dorme com o celular do lado da cama, deixa aí, bota o aplicativo de gravador bem na cara, que você abre o celular, ele já tá lá, você clica e sai gravando. E aí clica e fala aquilo que você sonhou. Eu estava assim, fez aquilo outro, não sei o que. Sabe por quê? Geralmente a nossa lembrança do sonho não demora mais do que 1-2 minutos, você não lembra mais nada do que aconteceu. E é legal essa experiência de anotar assim, depois você lê, relê. Às vezes faz muito sentido para a sua vida. Então, faça aí a experiência hoje. 403. Por que não nos lembramos sempre do sonho? Olha lá. Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros, mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Imagine que nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é desse tamanhão, nem cabe, é gigante, o corpo espiritual, e o corpo físico é isso aqui, é um funil. Então todo aquele corpo espiritual tem que caber dentro desse funil e entrar numa garrafinha pequenininha. Então por isso que a gente não consegue registrar o sonho, até mesmo porque é uma atividade espiritual e o nosso corpo físico nem tem estrutura para isso, porque não serviria muito para o mundo físico, né? A gente recorda no mundo espiritual como um espírito, mas no mundo físico. Então a gente não consegue se recordar sempre dos sonhos, justamente por essa falta de aparelho, né, do nosso corpo que faça isso. Por isso que eu te falei, faça a gravação ou escreve rapidinho o sono que você teve, porque isso vai embora, você não vai lembrar mais. 404. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Isso me lembra aquele negócio de jogo de bicho. Você sonhar com não sei o que, você joga em tal bicho. Mas não é disso que o Kardec está perguntando, né? Mas assim, o que significa? O que se deve pensar desses significados do sonho? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Bhagavad Gita, pois fora absurdo crer-se que o sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. É bem interessante, né? Saber. Buenadicha é esse negócio de sonhar com uma coisa e uma cartomante ou algo do gênero, né? Dizer que, então significa que você vai casar ou você vai ter um filho. Enfim, isso são bobagens. Mas muita coisa no sono acontece. Você sonha com uma pessoa que vem te avisar de alguma coisa. Tantas pessoas têm a experiência aí de sonhar com alguém que veio se despedir e aí você nem estava pensando nessa pessoa, acordou, nossa, eu sonhei com tal pessoa. Daqui a pouco você fica sabendo, ou um tempo depois você fica sabendo que essa pessoa morreu exatamente naquela noite. É bem interessante, né? São provas de que o espírito realmente se emancipa, né? Se liberta do corpo físico e se relaciona com os outros espíritos e com o mundo espiritual. 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer, que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto aqui, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação.
Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então, é um terreno muito difícil da gente saber exatamente que sonho que é real, ou que é um retrato da vida espiritual, que sonho que é a nossa mente descansando, ou as nossas preocupações tomando... Eu vira e mexe, gente, eu tenho um sonho tão estranho que assim, que eu tenho que fazer uma apresentação, mas tá chegando a hora da apresentação e tem alguma coisa muito errado, ou o som não presta, ou o slide não presta, a imagem não presta. Alguma coisa da perrengue, aquela agonia que eu fico para que vai chegar a apresentação, não vou conseguir fazer a apresentação. Certamente isso é preocupação minha, porque eu como espírito nem precisaria dos equipamentos, né? Então a gente tem que distinguir exatamente, né? Pensando pela lógica, não é uma ciência 100% de certeza, mas a gente imagina o que nos preocupa muito, se a gente tem algum sonho naquele sentido, claro que não tem nada a ver com o espírito, né? Então, cabe a nós esse julgamento. 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Doido, agora pegou pesado, né? Então assim, se a gente está sonhando com uma pessoa fazendo alguma coisa que a gente nunca imagina que essa pessoa vai fazer, e a pergunta é, então eu sonhei que a minha vizinha, que é boazinha, ela estava matando. Eu já vou para os exemplos mais tosco possível. Eu sei que a minha vizinha, uma vozinha tão doce, ela estava matando não sei quem enforcado. Acha, isso é coisa da minha imaginação. O espírito fala assim, e você por acaso conhece esta pessoa a fundo? Às vezes a própria pessoa não se conhece. Pode ser que essa vozinha espiritualmente não é tão mansa assim. Vai saber. A gente não vê tanto absurdo, mãe matando filho, umas coisas absurdas acontecendo. Como é que a gente vai adivinhar espiritualmente? Hein? 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentimentos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Sabe aquela história de que quando você deita, você não está com muito sono, mas você deita e você fica naquele estado meio letárgico, você não sabe se está dormindo, se está acordado, então o seu espírito já vazou aí do corpo físico. Então assim, basta que o corpo adormeça um pouquinho, não precisa ser sono profundo nem nada, que nós já temos o desligamento aí do espírito, que fica ligado por um cordão prateado, né, que dizem sempre, mas uma ligação, por isso que os espíritos desencarnados reconhecem quem são os espíritos encarnados, porque tem esse cordão prateado, eu não sei como é que chama isso, mas enfim, mas nós não precisamos entrar no sono REM para libertar, não. Basta qualquer cochilo que a gente viaja, até que esse cochilo depois do almoço, hein? 408. E qual razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se, quase sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Olha, aí a gente já começa a entender que não é a nossa imaginação. Talvez está um espírito tentando conversar com a gente está naquele estado, dorme, não dorme, a gente ouviu uma voz, ai, como é que é? É esse espírito que já está querendo se comunicar com você. Dorme e conversa com ele, não vai fazer essa desfeita. 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas,
figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que aí, efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Olha que interessante, gente. Isso até eu não lembrava. Porque, não sei com você, mas comigo é muito comum, assim, quando eu tô nesse estado meio... Eu começo a ver imagens, ver lugares, ver coisas, assim, que... Ou imaginaçãozinha danada, então eu já tô viajando por aí. Coisa boa quando a imagem é boa, porque quando a imagem não é boa, santo Deus. 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. E a pergunta dentro da pergunta: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, voltar-lhe como inspiração de momento. Gente, eu tenho uma coisa para contar. Uma das minhas músicas autorais, eu tenho poucas músicas autorais, mas chama-se Vida. Eu acordei numa manhã com a melodia desta canção na cabeça e com o refrão. E, do jeito que eu acordei, tinha um fogo pagou cantando. Sabe aquele? Nem sei se é assim que assovia. Fogo pagou! Cantando, e tinha um bem-te-vi também, e eu juntei tudo isso e compus a canção. Claro que é inspiração, claro que foi o meu espírito que trouxe isso. E isso me acontece muito comumente. Eu tenho aqui uns caderninhos de broquinho, papelzinho, você tira, ele não gruda nem nada. Eu vivo minha mesa toda entupida de papelzinho, muitas vezes de noite. Quando eu passo por esse estado meio letárgico, eu levanto e venho escrever alguma coisa muito interessante que eu tenho que fazer no outro dia. Isso é muito, muito comum. Talvez eu esteja aproveitando mais esses momentos, essas dicas que estão me dando. Fica a dica aí. 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar aqui, em estado de vigília, tem a intuição cedilha maiúsculo O do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Gente, que doido isso. Então, tem a intuição. A gente pode ter a intuição de quando vai morrer. Forte isso, hein, gente? Meu Deus do céu. E a última pergunta de hoje. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal cansar o corpo, fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão a balão o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Bingo! Tá explicado. Tá explicado, porque eu acordo às vezes, parece que passou um trator em cima de mim. Falei, mas gente, o que é que aconteceu? Que eu tive uma noite de sono. Eu tenho um reloginho. Tá aqui? Não tá aqui. Um reloginho que vai medindo pelo batimento cardíaco até as fases de sono que eu estou. E aí eu vejo e falo, caramba, mas eu dormi tanto, como é que eu posso estar acordando tão cansado assim? Vai saber o tanto que eu saracoteei naquela noite, né? Enfim, preciso ficar mais quietinho para não acordar tão cansado. Foi-se a época que eu acordava super disposto, né? Ai, a gente vai envelhecendo, filho. Enfim. Bom, na próxima, hoje a gente terminou, no próximo nós vamos falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Tá ficando bom, hein? Eu te espero, você não vai perder. Tchau!